Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de setembro, nós vamos meditar em Oséias, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós finalizamos os profetas maiores. E agora vamos iniciar a série dos profetas menores, iniciando com o profeta Oséias, né? E o livro de Oséias, ele tem 14 capítulos. O nome de Oséias significa salvar, possivelmente, né, é derivado ali do que significa Yahvé, que salvou ou libertou. Quem vai escrever esse livro é o próprio profeta Oséias, e ele vai falar sobre o julgamento eminente para o povo de Israel pelas mãos dos assírios, isso mesmo. Então, mostra para nós no livro dele o tumulto que estava o Reino Norte e que era justo o julgamento divino que havia levado eles o exílio para garantir que o povo de Deus posteriormente tivesse uma restauração, né? Então, esse livro vai mostrar a experiência do profeta Oséias, do que Deus pede para ele em particular, e vai trazer a mensagem profética ao povo, isso mesmo, né? Sempre mostro o meu mapa para que a gente tenha uma visibilidade melhor do livro, né? Então, ele deve, possivelmente, o profeta Oséias, ele era natural do Reino Norte, né? Que era Israel, capital Samaria. Você já viu, né? Muitos profetas em relação ao Reino Sul, Judá. Mas o profeta Oséias está ligado ao Reino Norte. Ele começa o livro dele narrando o casamento dele, né? E você deve pensar, que coisa extraordinária, já vamos começar com um casamento, mas muito significativo, né? Um casamento que fazia parte da mensagem de Deus para Israel. E o profeta, com a sua própria vida, vai passar por algumas dificuldades nesse casamento. Veja só, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, que era rei em Israel. Então, fatos aqui narrados em 2 Reis 15, 2 Crônicas 26, 27, 2 Reis 18, 2 Reis 14, né? Que vai ser o reinado de todos esses nomes que eu falei. 2 Crônicas 29. Então, é esse pano de fundo que nós vamos ter a figura do profeta Oséias. E quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vá e toma uma mulher de prostituições, e tu terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblã, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Jezreel significa Deus semeia. E aí, nós vamos ver que naqueles dias quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida. Lohuama era o nome dela, que significava desfavorecida, não amada. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Imagina que situação desse profeta, não é? Eu fico imaginando essa filha com esse nome. Como deve ter sido a vida dessa criança, dessa moça, não é?
Veja só, porém da casa de Judá me compadecerei, salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, filha dele não amada, né, a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz agora a um outro filho, um menino, e disse o Senhor, põe-lhe o nome de não meu povo, Lo-Ami, porque não sois meu povo e nem eu serei o vosso Deus. Difícil isso, não é? Pois bem, todavia, o número de filhos de Israel será como a areia do mar, e se não pode medir nem contar, acontecerá no lugar aonde lhes dizia, vós não sois meu povo, e lhe dirás, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor, que é o Lo-Ami e Lo-Ruami. Repreendei sua mãe, repreendei porque ela não é minha. Eu não sou seu marido, para que ela se afaste das prostituições, de sua presença, de seus adultérios, de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto e que faça como terra seca e a mate de sede. Não me compadeça de seus filhos, porque são filhos da prostituição. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei muro contra ela, para que ela não ache suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-la sem contudo os achar. Então direi, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, e que eles usaram para Baal. Então, não sei se você está conseguindo enxergar isso aqui, a correlação entre o casamento do profeta Oséias com a prostituta e a prostituição de Israel, né? Que usurpou, deixou o seu Deus e prostituiu-se com outros deuses. Então, ele fala, farei cessar o seu gosto nas suas festas novas, nos sábados, nas festas solenes, desbastarei a vide, a figueira, e ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, pois farei delas um bosque e as bestas feras do campo devorarão. Naquele dia o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirará o nome dos Balaíns e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis, farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei com justiça, e em juízo, em benignidade e misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás o Senhor. E naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, ao vinho, ao óleo, a estes a Jezreel. Semearei
Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida e da não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Capítulo 3, a longanimidade de Deus. E ele começa dizendo, disse mais o Senhor, outra vez ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos e passas, comprei-a, pois para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada, e lhes disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. E depois tornarão os filhos de Israel a buscar ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Capítulo 4, corrupção geral de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece é prejurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamento e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece como animais do campo e como as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará à noite, e destruirei tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Portanto, tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, e também eu te rejeitarei. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. E ele continua, por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das minhas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho, o mosto tirou o entendimento. E o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara que lhe dá resposta, porque o espírito da prostituição os enganou. Eles prostituíram-se e abandonaram a Deus. Sacrificaram sobre os montes. Não castigarei vossas filhas que se prostituem nem vossas noras quando adulteraram, porque homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com prostitutas cultuais sacrificavam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não faça culpado Judá, nem venhais a Gigal, e não subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo, viva o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel, e será que o Senhor apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim será entregue a ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição.
Os seus príncipes ama apaixonadamente a desonra, e o vento os envolve em suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Deixará por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Senhor, nos ajuda a nos apegarmos a Ti, a estarmos rendidos ao Senhor. Não deixe em nenhum momento nos enganarmos a nós mesmos. Precisamos do Teu perdão. Precisamos sim, Senhor, da Tua mão estendida sobre nós. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.